Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre socialismo. Sim, um sistema econômico social baseado no fim dos meios de produção privado e na centralização do poder nas mãos do Estado. Com esse sistema socialista, a gente vai ver que a renda se torna-se igualitária, indiferente aí da função que você exerce, e acaba-se com a divisão de classes. A gente vai ver então que esse socialismo é um modo de produção que visa a propriedade coletiva, não a propriedade privada. Não é apenas do detentor do meio de produção ali, daquele burguês, daquele capitalista em si, mas é de todos. E assim sendo que é de todos, a gente vai ter a extinção aí das classes sociais. A gente não vai ter mais essa divisão, essa luta, essa hierarquia. Nós vamos entender então que o socialismo ele tem uma característica bem simples, que colocar fim no meio de produção privado, nós vamos colocar fim aí na divisão de classes. Partindo disso, a gente vai ver que as características aí é a propriedade coletiva, a propriedade sendo de todas. Partindo disso, a gente vai ver uma ausência aí de hierarquia dentro das classes sociais e também que o trabalho ele é algo universal, todos têm que trabalhar. Ah, professor, mas se no socialismo a renda é igual, ela não vai diferenciar com a função que você exerce, mas o trabalho é fundamental. Então vai partir pela sua característica. A gente vai ver que então que nesse socialismo, nesse sistema econômico social, a gente vai ver que a centralização do poder ela está no Estado. Então no socialismo o Estado ele assume esse papel central de administrador dos meios de produção. Antes nós tínhamos ali o capitalista, agora nós temos o Estado. O governo em si, ele parte como detentor. E a gente então traz aí uma característica que o capitalismo ele visa o lucro a qualquer custo, através aí dos meios de produção. E a gente vai ver que o socialismo ele rompe com essa ideia de meios da propriedade privada em si, para quebrar essa luta de classe. E a gente vai ver que a característica desse socialismo, ele vai ter a ideia do pró, em que a gente vai ter igualdade, as necessidades elas serão atendidas para todos, que todos vão ter as mesmas características, mas lembrando, isso não significa equidade, tá? A gente está falando de igualdade, mas não pensando nas particularidades. E a maior população vai ser empregada, porque o trabalho é algo essencial. A gente vai ver aí os contras, as falhas históricas de implementação desse sistema. A gente vai ver que depende aí da natureza desse aspecto cooperativo da pessoa que você exercer, lembrando que todas as funções são essenciais, mas assim as pessoas muitas vezes talvez não queiram algumas atividades que são ali chão de fábrica, por exemplo. E a gente vai ver que um dos principais pontos negativos vai ser a centralização desse poder na mão do Estado. Nós vamos observar que esse socialismo ele surge aí durante o século XVIII, século XIX, aí no contexto aí dessa Revolução Industrial, com diversas transformações, por exemplo, dentro da sociedade. E vamos observar que alguns aí, diversos autores, por exemplo, um dos mais famosos, o Karl Marx, ele vai ser um desses pensadores aí falando dessa luta de classe, mas isso vai se colocar para outro revisando. Aqui foi uma ideia geral aí do que é esse socialismo. Claro, aqui a gente resumiu de forma bem básica o que é esse sistema econômico social, lembrando que a gente não falou nem dos pensadores, do que cada um imagina sobre esse sistema. Ele é um aparato geral, lembrando que o socialismo ele é um sistema econômico social baseado no fim do meio de produção privado. Entenda-se que o fim desse meio de produção privado faz com que a centralização de poder agora desses meios fique na mão do Estado. Esse Estado vai fazer a distribuição de renda e com esse sistema socialista a renda se torna igualitária com todos, indiferente aí da função que você exerça. E acaba-se assim, de acordo com o sistema, a gente vai ver que ocorre um fim. Professor, qual que é o sistema então mais favorecido? O capitalismo, o socialismo ou o comunismo? Lembrando que não existe sistema perfeito. Todos têm as suas falhas.
Claro, parte-se da necessidade. Como a gente observou, um dos principais entendimentos que a gente pode ver contra o sistema socialista é que a gente não viu ele na prática, a gente viu as suas práticas sendo falhas durante a história. A gente vai ver, por exemplo, o socialismo real aí, mas alguns países hoje, por exemplo, socialistas, Cuba, China, Coreia do Norte, próprio Vietnã, são aí países que praticam esse sistema, mas a gente fala disso num próximo revisando. Entenda-se, falar de socialismo é entender que ele é um sistema econômico baseado aí nesse fim dos meios de produção privado, a centralização do poder está na mão do Estado, e a gente vai ver que a renda ela é igualitária a todos, indiferente da sua função exercida. Lembrando que igualdade é diferente de equidade. Ok? Meu povo, mais um revisando, na descrição do vídeo nós temos exercício. Beijo, me liga, abraço!